Olá pessoal, estamos de volta agora para a segunda parte da nossa videoconferência sobre gestão documental voltada aos municípios. Espero que vocês tenham almoçado bem. A gente vai abrir agora um momento de interação. Se ficou alguma dúvida do período da manhã, a expectativa de vocês para agora esse período da tarde. Então peça a palavra aí no seu Polo TecReg. Se você está nos acompanhando pela internet, mande um e-mail para fundap.vc@fundap.sp.gov.br que a gente vai ter o prazer de ampliar a nossa discussão. Enquanto a gente espera vocês mandarem os pedidos de palavra, eu vou deixar aqui uma pergunta para a professora Ieda Bernardes, do Arquivo Público do Estado, responder. A pergunta foi enviada pelo Randall, de São José do Rio Preto. E ele pergunta o seguinte: em um município com uma massa documental que nunca foi tratada, como priorizar uma determinada área ou setor? Olha, Flávio, essa pergunta é um tanto desafiadora. Eu vou contar da minha experiência pessoal, né? Quando eu ingressei no Arquivo Público do Estado, a gente tinha essas massas acumuladas, tanto no nosso arquivo intermediário quanto nas secretarias de Estado. E o que eu percebi? Eu percebi que não adiantava eleger um órgão para priorizar, para iniciar o trabalho, se eu não tivesse os critérios previamente. Então, qual foi a minha prioridade? A minha prioridade foi elaborar os estudos necessários para construir uma tabela de temporalidade de documentos. Porque, veja, você não tem como definir o que guardar, o que eliminar, por quanto tempo guardar, se você não tem critérios confiáveis, seguros, oficializados no âmbito da administração pública. Então, a minha prioridade foi elaborar o plano e a tabela das atividades meio. Isso acabou resultando na nossa tabela, que foi oficializada em 2004 pelo Decreto 48.898 e que para nós é uma referência, porque também definiu uma metodologia de como construir os planos e as tabelas das atividades fim. Ok, professora Hilda, obrigado pela resposta. Agora a gente vai conversar com o polo aqui da Grande São Paulo, o polo da Fundap. Então, passo a palavra para o polo Fundap. Boa tarde, eu sou o Daniel, represento a Prefeitura de Cajamar. Muito foi se falado sobre a conexão e como fazer o planejamento de descrição de destruição do equipamento, no caso dos arquivos, como fazer o controle. Eu acho que o principal aqui é que a Prefeitura tem sempre um procedimento, uma maneira de trabalhar. Então tem sempre que se levar isso em conta. Por exemplo, na Prefeitura de Cajamar está se fazendo um projeto, se manter muito parte desse material online, pela internet. E eu queria saber, aí de vocês, o quanto essa internet pode ser valorizada nesse serviço, nessa gestão documental, e em quanto volume de papel a gente pode ser retirado nessa questão. Passo a palavra. Obrigado, então, ao amigo de Cajamar. A gente vai tratar no período da tarde especificamente sobre a relação da digitalização, das tecnologias e a relação com liberar espaço, a poder, poder liberar espaço com material de arquivo, com os documentos dos arquivos municipais. Professor Ieda, o que mais que a gente pode complementar em relação a essa dúvida do nosso amigo de Cajamar? Olha, eu pediria um pouquinho de paciência só para o Daniel, porque de fato esse tema vai ser bastante aprofundado daqui a pouco, né, quando a gente tratar de digitalização. Eu só queria esclarecer um aspecto, quer dizer, a tecnologia não nos desonera de pensar sobre os documentos. Então você pode digitalizar, você pode pensar formas de disponibilizar as nossas bases de dados online, né, nos portais nos portais de transparência dos municípios, mas o fato é que para a gestão documental de fato acontecer, a gente precisa de saber qual o valor que os documentos têm para a administração pública. E para isso é preciso fazer a avaliação documental que vocês verão em seguida com a professora Hilda. Então a tecnologia é muito bem-vinda, ela otimiza os nossos processos, ela disponibiliza grandes volumes de informação para um grupo, né, para a sociedade como um todo, de forma bastante ampla.
publiciza os atos da administração pública, mas isso não nos desonera de pensar os critérios e de formular as normas e os procedimentos técnicos. Ok, obrigado, professor Ieda. Então, agora na parte da tarde, a gente vai falar sobre a política de gestão documental e os instrumentos que a gente tem para poder realizar, para poder implementar efetivamente a gestão documental. Para falar sobre isso, a gente tem a contribuição aqui no estúdio da professora Hilda de la Torre, que é diretora técnica do Centro de Gestão Documental do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Boa tarde, professora Hilda. Boa tarde, Flávio, e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje vocês já ouviram falar e vão ouvir ainda falar muito sobre a gestão documental, sobre os documentos de arquivo e que a gestão documental é imprescindível para garantir o acesso às informações públicas. Obrigado, então, professora Hilda. Vamos iniciar, então, esse período de exposição de conceitos agora de tarde, falando sobre política de gestão documental. Professor Ieda. Flávio, vamos só recapitular parte da manhã, junto com os nossos colegas. Veja bem, nós dissemos que a gestão documental é uma ação estratégica de governo, que ela é uma atividade de natureza técnica, exige um conhecimento especializado, que é um dever do poder público, está previsto na nossa Constituição, na Lei de Arquivos, na LAI, não é? E agora nós afirmamos o seguinte, que a gestão documental também deve ser formulada como uma política pública. E aí vocês poderiam perguntar, mas por que fazer gestão documental é política pública? E eu lhes asseguro o seguinte, porque a gestão documental tem uma finalidade social. Significa que com a gestão você assegura direitos sociais muito importantes e garantidos no texto constitucional, como acesso à informação, como controle social, como direito de participação, não é? Então, todos esses direitos sociais só são viabilizados também por meio da gestão documental. Certo, então, e a institucionalização do arquivo público parece ser um fato essencial para se implementar essa política de gestão documental? Isso é certo, Flávio, porque veja bem, se a gente vai formular política pública em qualquer área, na área da saúde, na área da educação, do meio ambiente, de transporte, de gestão documental, você precisa ter um órgão na estrutura administrativa do poder público que se encarregue de formular essas diretrizes, essas normas, esses procedimentos. E depois de criar as condições para que tudo isso seja implementado no mundo real, né, na prática. Então, se fazer gestão é uma política pública, qual é o órgão encarregado de pensar sobre isso, não é? Só pode ser o arquivo público municipal, mas aquele arquivo público com aquela redefinição jurídico-institucional que nós falamos na parte da manhã, né? Um órgão de inteligência, um órgão normativo e que pensa critérios e diretrizes para a política de gestão. Então, o arquivo público tem que atuar necessariamente como um órgão normativo. O que significa isso, gente? Significa o seguinte, todo jogo tem que ter as suas regras. E quais são as regras da gestão documental? Alguém tem que definir, né? E além de definir as regras, precisa oficializá-las. Só depois é que a gente pode praticá-las, né, no âmbito da administração pública. Então, o arquivo público tem essa missão. Por isso que a gente sempre destaca, viu, Flávio, a importância dos arquivos públicos para a construção da democracia, né? Para a construção do Estado democrático de direito, porque o arquivo público é um órgão essencial nesse contexto democrático pós-Constituição de 88. Então, o arquivo público é esse órgão central e ele deve estar em contato, né, em orientação aos órgãos descentralizados. Como é que se chama isso? É um sistema de gestão documental? Como que a gente pode chamar isso? Isso a gente lança a mão desse recurso, Flávio, que é o sistema de arquivos. Veja, o arquivo público vai atuar nessas três
áreas, né, nessas 3 esferas. A gestão, lá desde o começo, quando o documento é criado, muitas vezes, na maioria das vezes, registrado nos protocolos, tramita, vai para os arquivos, aguarda prazos, é eliminado, ou então é recolhido ao arquivo permanente para preservação definitiva. Então, o arquivo necessariamente tem que definir critérios para essa parte da gestão, não é? Durante a produção e tramitação do documento, também para a preservação, define os critérios do que é que deve ser preservado e por quê, portanto, nos ajuda a construir este patrimônio documental. E os arquivos também podem colaborar e muito para definir a política de acesso aos documentos e informações. Eu queria destacar aqui, Flávio, só como exemplo para os nossos colegas, o decreto que instituiu o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, o decreto 22.789, vejam, gente, de 1984, 4 anos antes da chamada Constituição Democrática ou Cidadã, que é de 1988. Então, antes da Constituição assegurar acesso à informação, São Paulo foi pioneiro em instituir um sistema de arquivos, e um dos objetivos desse sistema de arquivos, além de fazer a gestão, harmonizar as diversas fases, né, pelas quais os documentos passam, preservar o nosso patrimônio documental de valor permanente, olha, que coisa mais inovadora, o nosso decreto de 84 dizia: o sistema de arquivos deve assegurar o acesso aos documentos públicos. Isso num momento em que ainda não se falava disso. Para vocês compreenderem a importância de uma política de gestão e de um sistema de arquivos para a construção da democracia. E já se vislumbrava aquela época aqui em São Paulo, a gente estava saindo de um regime autoritário de exceção, que a construção dessa democracia passava por esse direito pleno de acesso. Então, de fato, são as 3 grandes áreas que a gente deve atuar.